Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. Eu gostaria de finalizar esta minha exposição sobre a questão da cobertura da mulher cristã, usando um argumento que muitos usam, não é? Se a mulher não usa o véu ou uma cobertura, será que ela será salva? Meus irmãos, não há nada que façamos ou deixamos de fazer que nos garantirá o céu. A salvação não é mediante as nossas obras ou méritos pessoais. A salvação é pela graça mediante a fé em Cristo, conforme Efésios 2, 8 e 9. Da mesma forma, os mandamentos do Decálogo foram deixados. Contudo, eles foram deixados não para nos salvar, porque se assim fosse, ninguém seria salvo. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, verso de número 10, ele diz que todo aquele que guarda a lei e tropeça em um só ponto será culpado de todos. Obviamente, se eu fizesse a pergunta, será que um dia, mesmo depois da conversão, você mentiu? Eu acredito que você vai responder dizendo sim. Depois da conversão, você cobiçou, adulterou, levantou falso testemunho contra o irmão ou tomou o santo nome do Senhor Deus em vão? Eu creio que você responderá sim para todas essas questões. Portanto, seguindo este pensamento, você seria lançado e condenado para sempre no inferno. Da mesma forma, a questão da cobertura. A mulher que não usa a cobertura, ela será salva pela graça mediante a fé em Cristo, porque não é a obediência a algo que nos salvará. Os mandamentos foram deixados, inclusive a questão da cobertura, tão somente como prova do nosso amor para com Deus. Se eu o amo, eu vou fazer de tudo para agradá-lo e não entristecê-lo ou ofendê-lo. Da mesma forma, a mulher cristã deve obedecer a este mandamento bíblico da cobertura, tão somente porque ama o seu Deus e porque ama o seu Cristo, ok? Precisamos atentar para isso. Logo, ela não será salva simplesmente porque está guardando ou trazendo uma cobertura sobre a sua cabeça. Ela será salva mediante a sua fé em Cristo, pela graça mediante a sua fé em Cristo, ok? E nós precisamos ter isso em mente. O servo de Deus, o servo de Cristo, ele não tem dificuldade quanto a isso. Ele faz tudo isso por amor. A nossa posição e a nossa postura é simplesmente obedecer o que está escrito na palavra de Deus e não fazer dúvidas e questionamentos. Quando Deus ordenou para que o homem não comesse das árvores da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão não ficou indagando, não é? Por que não deveria de comer? Ele simplesmente obedeceu a esta ordem divina. Da mesma sorte, não devemos indagar sobre a questão da cobertura. Eu penso que a questão do véu é algo obsoleto e ultrapassado. Todavia, na posição de servo, eu não entendo porque a mulher deve trazer uma cobertura, mas ela deve trazer porque está escrito na palavra de Deus e deve fazer isto por amor. É interessante, meus irmãos, porque nas catacumbas, elas sempre traziam representações e imagens das mulheres usando um véu. Registros escritos históricos da história da igreja do cristianismo não sempre traziam representações de mulheres trazendo uma cobertura e também um véu. É interessante porque nenhuma igreja cristã antes do século XX, não é, foi avessa ao uso da cobertura. Todas elas foram unânimes nesta questão. E é interessante porque a questão da abolição do uso do véu foi exatamente a partir do século XX, com o advento da Revolução Industrial, onde as mulheres começaram a sair para o mercado de trabalho e principalmente com o advento do movimento feminista, que começou a abolição do véu. Percebe que isso tem tudo a ver com o feminismo, não é? E essa insubmissão da mulher para com o homem foi a partir do século XX, porque até então ninguém foi avesso, nenhuma igreja, nenhum pai da igreja, nenhum reformador, nenhum pensador, nenhum puritano, nenhum filósofo do cristianismo foi avesso. Veja bem, se pegarmos, por exemplo, a patrística, nós temos Tertuliano, Crisóstomo,
Clemente, São Jerônimo, Santo Agostinho, Hipólito de Romas, Tomás de Aquino, enfim. Se começarmos a estudar um pouquinho da Reforma, nós entenderemos que reformadores como Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, adentrando a época do puritanismo, nós temos os puritanos John Gill, Charles Haddon Spurgeon, Matthew Henry, Adam Clarke e outros. Nós temos também John Wesley, depois nós temos pastores posteriores ao puritanismo, o pastor presbiteriano Marvin Vincent, o pastor presbiteriano também R.C. Sproul, nós temos também William MacDonald, nós temos Russell Norman Champlin, o Dr. Fabiano Antônio Ferreira, enfim, todos eles eram unânimes na questão da cobertura. A esposa de Lutero, Catharine von Bora, usava o véu na assembleia e no culto solene. Portanto, desde a época da patrística até a época dos puritanos, inclusive alguns teólogos modernos defendem o uso da cobertura. Todavia, a partir do século XX, uma nova mentalidade foi sendo inserida na igreja. Será que ao longo da história do cristianismo, em 19 ou 20 séculos, será que todos eles estavam errados e equivocados? Será que o Espírito Santo trouxe uma nova revelação aos pastores e teólogos modernos e, infelizmente, alguns que se autodenominam reformados? Será que o Espírito Santo trouxe outra verdade que não trouxe aos grandes teólogos da história da igreja? Meus irmãos, devemos ter cautela e a nossa mente deve ser escravizada pela palavra de Deus. Quem deve ditar como a igreja e o cristão deve portar-se não é a cultura, não é o mundo ou a sociedade. Quem deve ditar como a igreja deve andar e portar-se é a Escritura, é a palavra de Deus. Não é a cultura que foi depravada, mas tão somente a Escritura, nossa única regra de fé e prática. Portanto, devemos atentar para isso. Com quem você vai ficar? Com a Escritura? Com pensamentos de teólogos que foram influenciados pela cultura e pela pressão da sociedade do mundo, ou com a Escritura? Ok, meus irmãos? Pense nisso. Abraço.